Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a voz. Os recursos de dublagem via inteligência artificial parecem mais humanos do que nunca. Uma nova onda de startups está usando o Deep Learning e construindo dubladores sintéticos para assistentes digitais, personagens de videogame e vídeos corporativos. Para você que nos ouve, eu tenho dois recados. O primeiro é que já saiu a nossa edição número 4. Para saber mais, vai lá em www.mittechreview.com.br/cine. E o segundo, claro, é que o nosso podcast é um oferecimento do site e da Salesforce. Bom, vamos lá. A empresa Well-Said Labs, especializada em voz, criou personas que podem ser usadas em diversas situações. Eles descrevem que os seus atores de vozes digitais são, por exemplo, como o Tobin, que é energético e perspicaz, a Paige, que é equilibrada e expressiva, ou a Eva, que é polida, autoconfiante e profissional. Cada um desses atores de vozes digitais foi baseado num outro ator de voz real, cuja semelhança com consentimento foi preservada utilizando um algoritmo de inteligência artificial. As empresas agora podem licenciar essas vozes para dizer o que for preciso. Eles simplesmente inserem algum texto no mecanismo de voz, gravam um clipe e geram uma performance de som natural. Rafa Coimbra, meu amigo, em breve essas vozes de inteligência artificial vão nos substituir aqui no podcast da MIT Technology Review? Não vão, André, não vão, porque por trás dessas vozes aqui ainda existem alguns cérebros que às vezes falham, às vezes acertam, mas a gente está o tempo inteiro fazendo reflexão. E as nossas vozes aqui são meramente expressões dos nossos pensamentos e emoções. Se a gente conseguir simular cada um de nós, aí sim essa voz representará as nossas entidades físicas. Mas acho que tem um caminho longo. O que a gente vê, André, é um aperfeiçoamento, porque você estava falando aí, né, da tradução do texto para a voz. Eu acho que para a maior parte das pessoas, a gente primeiro pensa que a voz ela é um texto lido, é um texto falado, o que absolutamente não é. Se a gente voltar no tempo, nós, humanos, nascemos com características não verbais, a gente nem falava e nem escrevia, era tudo na base do gesto. Por isso que você ter o contato visual com alguém é muito importante. As nossas expressões e gestos carregam muita informação, às vezes sem que a gente nem perceba muito isso racionalmente, mas tem ali informação. Depois vem a palavra. A gente vai começando a comunicação falada e o tom da voz, o jeito, o contexto são micro variações que dizem muito mais às vezes do que o próprio texto. Então, se eu falar assim, poxa, que dia, de uma maneira alegre, é uma informação. Se eu falar assim, poxa, que dia, só no tom da minha voz, de eu ter mudado, isso já traz duas informações completamente diferentes. E a gente percebe isso enquanto está se comunicando com alguém. O que as máquinas faziam até então era ler de uma forma neutra, era transformar esse texto numa linguagem muito plana. E a gente, obviamente, enquanto humanos, percebemos essa neutralidade. Só que o humano não é assim. Ele carrega um bando de coisas ali que a máquina ainda não carregava. Mas com inteligência artificial, com o estudo da interpretação, vamos dizer assim, humana, esses elementos começaram a ser incorporados. Logo, esses textos falados estão absolutamente mais sofisticados hoje em dia, mas ainda falta um pouco. Eu vou dizer um pouco não, ainda falta muito para chegar nas nuances humanas. Aros, essas vozes, elas são baratas, elas são escaláveis e elas são fáceis de trabalhar. O computador não cansa, ao contrário de um narrador, um comentarista.
A gente pode produzir textos de maneira infindável com esses recursos. Ao contrário da gravação de um dublador humano, as vozes sintéticas também podem atualizar o seu roteiro em tempo real, abrindo oportunidades para personalizar a publicidade, por exemplo, para personalizar a experiência de quem está recebendo essa mensagem em qualquer situação. O que isso pode trazer de inovação para o mercado? A gente tem uma discussão interessante, principalmente quando fala sobre a locução publicitária, que é a necessidade de regionalização, né? Eu tenho amigos que trabalham com isso e que se dedicam a atender a determinados mercados. O Rio de Janeiro, aí onde vocês estão, por exemplo, é um desses casos. Dificilmente você consegue emplacar uma locução, um trabalho que não esteja muito associado à maneira de se expressar, à forma como regionalmente se fala as coisas. E as locuções daí são extremamente particulares, focadas para esse mercado. Em São Paulo, aqui onde eu estou, há uma outra demanda, há um outro perfil, um outro padrão. O que essas vozes de AI conseguem atender é justamente essas particularidades, a criação de um contexto, um direcionamento mais efetivo e até mesmo a composição que parte evidentemente de um locutor, né, de uma pessoa, de um humano, mas para uma customização a ponto de que se tenha uma voz única, uma voz exclusiva que expresse toda a mensagem de uma determinada marca e que nunca vai conseguir ser replicada por uma outra companhia. Você tem algo exclusivo. Bom, nós ouvimos a Simone Clias, que é vice-presidente da Cross Reality Association e uma pesquisadora sobre a voz. E perguntamos para ela sobre o impacto desse tipo de tecnologia na sociedade. Vamos ouvir a Simone. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui com vocês. E como locutora publicitária profissional, eu reconheço a importância dessa conversa. Eu sou embaixadora da organização Women in Voice e esse é um assunto do momento entre os players do mercado de voice tech. Muito bom que vocês destacaram ele hoje. As vozes sintéticas vieram para ficar sim, e elas funcionam muito bem em algumas aplicações, como assistentes de voz, leitura de textos informativos, receitas, notícias, tempo, conteúdos que são gerados em curto espaço de tempo, campanhas personalizadas. Por exemplo, quando a gente quer citar o nome de 10 mil clientes. Mas o título da matéria que vocês me passaram é AI Voice Actors. E as vozes sintéticas são vozes sintéticas e não são atores. Quando você precisa criar uma conexão humana com um texto, com interpretação, ênfase, ritmo, empatia, personalidade, alma, você vai precisar de uma voz humana e não uma sintética. O ator usa a voz como um instrumento. Então, para cada texto que a gente recebe, a gente estuda a melhor persona, quem é o público, qual o objetivo dessa campanha, o que o cliente espera. A nossa leitura deve ser aspiracional, nossa voz e interpretação devem ser parecidas com a do público. Mesmo se existisse uma voz sintética baseada na minha voz, o resultado nunca soaria tão natural e autêntico quanto um trabalho gravado por mim, onde eu vou parar, pensar, estudar cada texto, cada roteiro, caso a caso. A gente pode sim mudar o estilo, o ritmo, o tom de uma voz sintética, mas sempre dentro daquele limite, como a gente viu na matéria, né? Eles oferecem 8 vozes, mas sempre com estilo próprio, definido, com um limite. Então acaba sendo muito mais fácil, rápido, eficiente deixar um profissional gravar. Alguém que traga uma interpretação autêntica, baseada nas sutilezas exigidas pelo briefing, pelo cliente e pelo diretor. Quando a voz não é humana, o público pode não confiar na mensagem, já que a fala não traz conexão. Os ouvintes desse podcast, por exemplo, que estão escutando a gente agora, eles acompanham vocês pelo que vocês passam. Imagina trocar vocês por vozes sintéticas. Vocês acham que ia funcionar? Bom, essa foi a Simone Clias, vice-presidente da Cross Reality Association. Rafa, essa semana aconteceu uma campanha do Mercado Livre
que acabou ganhando muito espaço, que foi a geração, através de inteligência artificial, da voz do pai do Zico, pedindo para ele fazer um gol no Maracanã. Aparentemente o pai do Zico nunca tinha visto o Zico fazer um gol lá no Maraca e enfim, se criou ali uma campanha para o Dia dos Pais com a participação do Zico, um vídeo que é muito emocionante, é muito bonito e fez muito sucesso, evidentemente, porque o pai do Zico já faleceu e foi uma maneira de resgatar essa pessoa e criar uma ambientação que gera um vínculo emocional em todo mundo que assiste, até porque o Zico é uma figura que extrapola o próprio clube, é um cara muito carismático, enfim. Foi um vídeo muito interessante. Você acha que essa é uma tendência no marketing? É tão forte, André, que eu chorei. Né? Você vê que e a gente ali, o interessante é que a gente sabia que ia ser surpreendido por uma voz reconstituída. Clonaram a voz do pai do Zico, estudaram como ele falaria e fizeram ele falar mesmo estando morto. E é tão forte, porque carrega essas nuances todas que eu comentava há pouco, que eu, humano, chorei, mesmo sabendo que, entre aspas, estava sendo enganado. Diferentemente de um caso parecido que teve agora, do documentário do chefe Anthony Bourdain, que morreu em 2018, e fizeram um documentário sobre a vida dele e usaram essa mesma tecnologia para reconstituir a voz dele lendo um trecho de uma carta. Só que ninguém foi avisado, então muita gente achou que era realmente ele falando, ele lendo aquela carta, mas no fundo era essa tecnologia de inteligência artificial reconstituindo voz. Acho que sim, isso será cada vez mais usado, não só áudio, mas em algum momento, lá na frente, vídeo também. Existem, por exemplo, a própria Globo, há um tempo atrás, estudava guardar imagens de atores mais novos, por exemplo, um ator que tem agora 20, 30 anos, preservar aquela imagem ali em 3D digitalmente para que, no futuro, quando esse ator estiver mais velho, ele possa representá-lo. Vamos supor que faça uma cena de memória. O ator está com 60 anos, eu tenho que lembrar ele quando ele tinha 20. Pegar essas imagens, esse banco de imagens e reconstruir esse ator digitalmente. No caso, eles estavam estudando com imagem. Mas imagina combinando também a voz, o tom da voz daquela pessoa 40 anos atrás. Isso vai ser cada vez mais usado em produções cinematográficas, novelas, minisséries e, obviamente, em propaganda. Se você puder preservar essas informações de alguém, isso tende a ganhar força nesses elementos nostálgicos. Mas, repito, do ponto de vista de transparência e ética, acho que sim, é preciso que a gente saiba que está recebendo uma informação que não é verdadeira, porque vai chegar num ponto que a gente não vai saber se a pessoa disse aquilo, se ela fez aquele movimento, e a gente tem que saber. Não, ok, isso aqui está sendo reconstituído, beleza, eu aceito, eu topo, quero me emocionar, vamos nessa. Essa questão, quando a gente envolve a segurança, sempre me vem o ímpeto de trazer Carlos Aros para o tema. E aí, Aros, fico pensando que esse aumento de vozes que são falsas, mas são hiperrealistas, esse aumento não é isento de consequências. Os dubladores humanos, em particular, ficam se perguntando o que isso significa para o seu meio de subsistência. A gente fica pensando de que maneira isso vai impactar a nossa segurança em geral, porque isso pode, por exemplo, ser usado para emular uma conversa telefônica entre uma pessoa e outra, e essa emulação pode dar direcionamentos que são falsos. De que maneira a emulação e o uso de inteligência artificial na voz pode impactar a nossa segurança em geral? De muitas maneiras, né? O diretor do documentário, Morgan Neville, ele, quando questionado, se não me engano, foi uma entrevista, eu não me lembro se foi para New Yorker ou para o The New York Times, mas para um dos dois veículos, e esse assunto me chamou a atenção, porque eu tive esse mesmo pensamento relacionado a essa pergunta que você faz agora, André. E aí eu fui ler a matéria, fui tentar ler as razões dele ali e tal,
E, de alguma maneira, o que faltou nele, nessa construção, que deixou algumas pessoas chocadas, foi a utilização disso dentro do trailer. É possível ouvir esse trecho narrado pela inteligência artificial, aí, por essa voz, essa simulação, no trailer do documentário, sem que ninguém fosse avisado. E aí isso gera uma série de questionamentos éticos, uma série de questionamentos sobre as aplicações disso tudo e dos limites. A gente já viu em uma das apresentações da Adobe, em alguns anos atrás, uma ferramenta que propunha esse tipo de utilização com foco justamente no cinema, com foco justamente no entretenimento. E, claro, leva a uma discussão no campo jurídico sobre os direitos de propriedade, enfim, intelectual, os direitos autorais, não é? Se você imagina que você pode recriar a voz de qualquer um, você pode, portanto, recriar a voz de um cantor e, de repente, compor um grande sucesso sem que esse cantor tenha sequer entrado no estúdio para fazer aquela gravação. E você pode fazer qualquer coisa que se queira, simulando a voz e a imagem de alguém. No campo da recriação da imagem, a gente tem o exemplo da Carrie Fisher, que morreu enquanto um dos últimos filmes de Star Wars estava sendo gravado, e eles compuseram com imagens de arquivo e também com computação algumas cenas dela para esse novo filme. Agora, imagine utilizar a voz de alguém para destravar sistemas e interfaces controladas pela voz. A gente tem ganhado, né, cada vez mais projeção, a gente tem visto cada vez mais espaço para essas aplicações e essas interfaces por voz, algumas delas com a promessa, inclusive, de segurança. Não, você vai gravar o registro da sua voz aqui e apenas o seu comando será obedecido pelo software, pela plataforma. Bom, se ele está tentando responder a minha voz e alguém consegue replicar a minha voz, bingo. Então, essas questões que passam pelo direito de autor, pela propriedade daquilo, pela própria falsidade ideológica, de alguma maneira, aí, dentro desse contexto, elas vão implicar em uma série de mecanismos e uma série de instrumentos para, de alguma forma, vou colocar aqui entre aspas, porque talvez não seja esse o termo, mas regular essa utilização. E aí a gente vai pensar aqui, e essa é a maneira como eu encaro essa questão, de que o óbvio é muito mais forte aqui. O óbvio é que não há necessidade de uma regulação, ou pelo menos não deveria haver, mas sim a necessidade de um entendimento de que você deve fazer aquilo sob limites éticos e limites morais. Mas veja, até em algo absolutamente trivial, quanto um documentário que narra a história de vida de uma figura absolutamente interessante como o Anthony Bourdain, acaba incorrendo nessa situação de violar qualquer conceito de ética ao não dizer que se trata de um trecho recriado e não algo que existiu. São pequenos delitos, pequenos crimes, mas que, quando somados, mostram o potencial destrutivo de tudo isso. E a gente está vendo isso acontecer em um momento em que há um descompasso muito grande entre o poder de alguns a utilizar essas tecnologias e o conhecimento de outros a respeito da existência delas. E mais uma vez, a gente vai, enquanto sociedade, ter que resolver os problemas. Essa é uma tecnologia que pode ser muito proveitosa, a gente pode ver a adequação de questões regionais, que a gente mencionou há pouco na publicidade, mas acontecendo também em materiais educacionais, e crianças de regiões diferentes do país recebendo mensagens de maneira mais próxima, como se fossem da sua comunidade, e isso faz muito bem para a educação. Por outro lado, existem riscos que a gente vai realmente ter que tratar. Ia falar só, André, da parte criativa, só para a gente não deixar passar, esse universo dos games, que está em franca expansão, você começou falando disso,
E aí sim eu vejo um potencial absurdo em termos de criatividade, porque a gente sabe que são personagens virtuais, nós vamos aceitar essas vozes e obviamente queremos que elas sejam cada vez mais humanas. Mas tem um desafio importante no caso dos games, que tudo isso que a gente estava falando até agora, o que é gravado, digamos assim, é mais fácil de ser analisado, interpretado, e depois você coloca uma carga emocional e contextual naquela gravação. Só que o jogo, ele acontece em tempo real. As ações, né, os cenários, as situações, elas estão sendo criadas múltiplas, infinitas vezes em tempo real. Como você faz com que aqueles atores virtuais interajam diante daquele contexto que foi criado em tempo real, isso é um super desafio, mas quanto mais realista, quanto mais contextual esses personagens digitais eles vão ganhando, isso vai reforçando esse universo e eventualmente também vai gerar uma receita, porque do mesmo jeito que hoje se vende uma roupinha, né, um skin ali para um personagem, uma habilidade, tudo se vende em jogo, também as pessoas vão começar a comprar vozes de acordo com as suas preferências. Vejo, no caso dos jogos, um mercado em franca expansão se relacionado às vozes. A experiência de jogo também vai ser altamente impactada, o jogo fica melhor, mais divertido, mais imersivo. Bom, nossa hora de virar a chave. O que mais você precisa saber? Carlos Aros, qual a dica da semana? Vou continuar no campo da inteligência artificial, mas dessa vez uma que tem uma missão interessante, que é ajudar no combate ao desmatamento e aos incêndios que acontecem na região amazônica. Uma parceria entre a Microsoft, o Amazon e a Vale colocou no mercado uma plataforma chamada Previsia, que pode ser acessada pelo site previsia.org. Eu acompanhei atentamente o evento de lançamento, um evento online, por força da pandemia, e fiquei bastante entusiasmado com o que é possível fazer usando as imagens de satélite, que tem, ano após ano, ganhado uma melhora significativa na qualidade, na precisão, e são imagens que conseguem dar uma dimensão muito, muito completa do que está acontecendo ali, e da inteligência artificial. Basicamente, o que essa plataforma faz é cruzar e analisar diversos dados, como, por exemplo, topografia, a cobertura do solo, a infraestrutura urbana, a densidade da região e dados socioeconômicos, aqueles que são coletados pelo Instituto em bancos de dados oficiais. E aí eles fazem esse cruzamento e conseguem apontar as tendências de desmatamento, as tendências em que há um risco maior para uma região ou para outra, e aí eles conseguem fazer esse panorama, e a partir daquilo que essa plataforma entrega, é possível tornar as ações dos órgãos oficiais e até mesmo dos institutos, das ONGs que atuam na região mais efetivas, porque se tem dados específicos e focados em atender a essa demanda de identificar o caminho do desmatamento, o caminho do perigo, basicamente, porque aí o computador consegue trazer essa visão global. Na simulação que foi feita, um dos pesquisadores do Amazon mostrou como a plataforma é também um espaço aberto para engajar os usuários, ou seja, é um espaço aberto, todo mundo pode acessar, quem quiser pode olhar e fuçar ali nos recursos e trazer esses recursos que a plataforma disponibiliza para o próprio contexto. E aí torna o acesso a essas informações e a essas análises que a plataforma da Microsoft, que roda na nuvem da Microsoft, evidentemente, pode oferecer. É uma iniciativa bacana que caminha em descompasso, infelizmente, com algumas ações que já vinham sendo costuradas no âmbito governamental para o combate ao desmatamento. Tomara que, de alguma maneira, e a gente já ouviu isso da Tânia Cosentino em outras oportunidades, eu pessoalmente já ouvi isso dela
em outras oportunidades, de que há um interesse grande das organizações, e a Microsoft se enquadra nesse grupo, de preservar o meio ambiente. E por isso que, para além de qualquer organização que o Estado, enfim, que governos possam fazer para minimizar o impacto ambiental, as empresas assumem o papel delas. E é isso que a Microsoft quer fazer, também com compensação de carbono. A plataforma aí tem um compromisso de ser carbono negativo e etc. Mas é isso que eles querem fazer, oferecer ferramentas, dar munição para que se possa combater o impacto ambiental que vem sendo causado por ações como, por exemplo, o desmatamento. Rafa Coimbra, diga lá. Tô de olho, André, numa batalha épica envolvendo vídeo. Temos aí, de um lado, Instagram, que começou como uma plataforma de fotos e, recentemente, um dos cabeças da empresa disse que o Instagram passaria a valorizar mais vídeos. E, do outro lado, a rede social que mais cresce no mundo, TikTok, lançando o quê? Stories. Até o nome é copiado na cara dura e o TikTok está aí para lançar os Stories. É curioso notar que está tendo essa batalha aí por vídeos de curta duração, ao mesmo tempo em que o WhatsApp agora lançou uma funcionalidade em que você pode postar uma foto e ela desaparece, ela só é vista uma única vez, no fundo copiando uma função do Snap, todo mundo copiando todo mundo. Mas voltando aos Stories, é interessante essa aposta do TikTok para fazer frente ao Instagram num momento em que o Twitter fechou a sua clonagem, né? O Twitter tinha ali o Fleets, tentou fazer essa funcionalidade pegar, não colou, o pessoal do Twitter não usou e eles decidiram encerrar. Óbvio que brasileiro é criativo e fizeram... O pessoal aqui fez uma festinha, digamos assim, de despedida, todo mundo postando nudes no Fleets sabendo que ia acabar aquilo ali. É coisa de brasileiro. Fato é que acabou, não deu certo. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito interessante como essas empresas vão se copiando, mas não necessariamente o que deu certo numa vai dar certo na outra. Eu, por exemplo, acho que, no caso do Twitter também, a função do Spaces, que é uma cópia do Clubhouse, não está pegando muito, não. Também acho que isso não vai dar certo, em algum momento eles tendem a tirar. E é isso, se você está colocando uma função que parece uma coisa simples, mas do ponto de vista operacional não é, tem que ter uma super infraestrutura para suportar essas funcionalidades, tem que ter equipe gerenciando isso. Se não está dando certo, é dinheiro que você está gastando. Então faz sentido uma empresa chegar num determinado momento e repensar seu planejamento estratégico e dizer, olha, isso aqui não está funcionando, tchau. Ao mesmo tempo, elas têm que estar o tempo inteiro de olho nos concorrentes para saber para onde os consumidores estão indo, o que eles querem e tentar, pelo menos, dar a opção para essas pessoas de consumirem o conteúdo naquela forma. Vamos ver, eu tô levando muita fé, não estou torcendo não, né? Mas do ponto de vista de crescimento, eu tô achando que o TikTok tem vindo com campanhas bem agressivas do ponto de vista de marketing, está se expandindo de uma maneira absurdamente veloz e em breve vai estar aí de igual para igual, se não ultrapassando Instagram e concorrência. Bom, a gente está chegando ao final, mas antes de ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Você que nos ouve também vai lá assinar a MIT Technology Review em www.mittechreview.com.br/assine. Carlos Aros, meu amigo, até semana que vem. Até a semana que vem, André. Um abraço para você, para o Rafa e para quem nos acompanha, com a sugestão de que assinem, porque essa edição está imperdível. E, claro, continue nos acompanhando nas redes sociais e lá no nosso site. Rafa Coimbra, grande abraço. Abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Faço um convite para que você dê um pulo lá no nosso canal no YouTube. Toda hora a gente posta um conteúdo diferente e já garanto para vocês que, por enquanto, tudo que tem lá de áudio e vídeo somos nós mesmos, tá, gente? Não tem nada ainda sintético, não. Por enquanto, é uma bela ressalva. Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.